Verdade ou mentira se confundem quando associadas à ideologia ou fanatismo. O PT é expert em distorcer verdades. Ele usa a tática do repetir até que se torne verdadeiro aquela teoria que ele quer impor. Para ter êxito, ele precisa do apoio de seus militantes. Isso ele tem incondicional. São crianças de menos de 35 anos que não viveram a história, que não estiveram lá, que apenas ouviram falar ou leram em algum lugar e vendem a teoria como verdade absoluta. E tem outra. Se Lula bater numa criança de 1 ano, eles não querem nem saber o que aconteceu, a culpa é da criança. E ai daquele que fala em contrário. Aí eles atacam, agridem, eles caluniam, eles ameaçam, eles ridicularizam. É aquela tentativa do desviar o foco. Se eles não conseguem negar a acusação, eles fazem quem assiste que passe a olhar para o outro lado. Eles não aceitam oposição. Nós agora vamos passear, vamos fazer um flashback e vamos ver algumas distorções do PT e a biografia de Lula, com detalhes que o partido faz de tudo para esconder. E eu vou falar com a consciência tranquila, porque eu não li ou não assisti em qualquer emissora. Eu estive lá. Eu morei no ABC Paulista. E eu tenho 58 anos de idade. Coxinha. Coxinha, na época do militarismo, era aquele soldado raso que ganhava um vale-refeição tão pequenininho que dizia que era vale-coxinha. O PT incorporou ao seu discurso esse termo, de uma forma que ele tentava colocar que coxinha é todo aquele que está ao lado dos militares. E também, de uma maneira maquiavélica, associar que se alguém é contra o PT, está a favor da ditadura. Porque eles dizem que foi o PT que colocou a liberdade no país. Foi graças ao PT que acabou a ditadura. Gente, isso é uma blasfêmia histórica. A ditadura acabou quando o Figueiredo saiu no início da década de 80. Depois de Figueiredo, tivemos Sarney numa eleição indireta, tivemos Collor, Itamar Franco e 2 vezes FHC, todos civis. E nesse período, a liberdade foi implantada. O PT não tem nada a ver com o fim de ditadura. Alguns dos seus membros trabalharam pelas diretas já, enfim, por o fim do militarismo, mas como também milhares de outros políticos que estão por aí. E Lula? Bom, Lula, ele era metalúrgico. Aí dizem, Lula é um ex-torneiro mecânico que se tornou presidente. Gente, pelo amor de Deus. Lula é um ex-sindicalista forte, um político de carreira que chegou à presidência. Todo mundo começa um dia. Lula foi metalúrgico durante muito pouco tempo. É o mesmo que se eu dissesse que conglomerados multinacionais hoje são dirigidos por ex-office boy, por ex-estagiário. Daqui um pouquinho vão dizer que tal empresa tem na presidência um homem que há 1 ano de idade molhava fralda. Lula foi metalúrgico durante muito pouco tempo. Aí perdeu o dedinho. Não entrarei no campo da acusação. Acidental ou não, deixa para lá. Mas seja como for, sem o dedo, ele não poderia mais continuar sendo metalúrgico. Aí foi para o Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC Paulista. Essa época é a época de Médici e Geisel, o AI-5, o forte da ditadura. Nessa época, os militares infiltravam informantes dentro dos sindicatos. E só sobrevivia no sindicato quem era coxinha, ao lado dos militares,
ou quem era totalmente omisso, neutro. Pois bem, nesse período, ninguém tocou uma unha de Lula. O tempo passou, ele foi crescendo dentro do sindicato. Algo estranho também, porque a gente sabe que durante a ditadura militar só ganhava evidência em mídia aquele que o militar autorizava e apoiava, aquele que era útil aos militares. Então Lula foi para a porta de fábrica. Gente, era de impressionar a sorte desse cidadão. Geraldo Vandré, Taiguara, sofreram horrores porque cantaram músicas contra o governo. Sindicalistas sumiam, desapareciam, eram torturados, sofriam. Lula ia para a porta da fábrica, falava tudo o que queria contra o governo e ninguém fazia nada contra ele. Existe no INSS 2 registros, um de uma aposentadoria por invalidez que perdeu o dedinho, pelo amor de Deus. Num país que nós temos pessoas com sequelas horríveis, que não conseguem se aposentar, um dedinho seria motivo. E a outra aposentadoria de perseguido político, mas vem cá, perseguido político da onde? Esse homem só teve preso nos DOPS uma única vez. Passou uma tarde lá. Tirou fotografia com a data, aquela coisa muito bonita, ficou tomando cafezinho. Ele nunca sofreu represália dos militares. Aí, chegando na década de 80, já no fim da década de 70, o Geisel saiu, entrou o Figueiredo e a oposição começou a crescer muito. Muito. Era a campanha de diretas já, era o grito da liberdade. Para ganhar um fôlego, o governo militar lançou o pluripartidarismo. Agora, o mais interessante, na época tínhamos 2 partidos, a Arena, que era a situação, MDB, que era a oposição. Mas o pluri dos militares só dividiu a oposição. A Arena virou PDS e continuou unida. Ou seja, aqueles patriotas que nós lutávamos, que acreditávamos, que queriam o bem do país, esqueceram tudo. Ao invés de continuar unido, compactado, eles foram criar seus próprios partidinhos. Foi aí que nasceu o Partido dos Trabalhadores. Mas impressionante, Partido dos Trabalhadores, que já chegou com grana. E o mais engraçado, o primeiro candidato a cargos executivos majoritários do PT foi Eduardo Matarazzo Suplicy, da família Matarazzo Suplicy, família tradicional de empresários. Lula estava do PT. Com o tempo, ele passou a ser o candidato oficial do partido. Bem, terminou o governo Sarney. Aí Lula disputou uma eleição com Collor. Perdeu. Collor durou pouco tempo, entrou em Itamar. Existia uma inflação terrível. Mais de 40% ao mês. Planos econômicos surgiram muitos no governo Sarney, no governo Collor. Itamar, quando assumiu, aproveitando as falhas dos planos anteriores, ele criou o Plano Real, mas algo a longo prazo, nada ortodoxo. Criou o URV. O URV era uma unidade de referência. O cruzeiro, a moeda da época, desvalorizava, mas a URV ficou indexada ao dólar, então não desvalorizava nunca. E se transformou na moeda do Brasil. Tudo que se comprava, toda a negociação era em URV. Assim, ninguém podia dizer que estávamos dolarizados. Terminou o governo Itamar, FHC, que era então ministro da Economia, disputou a eleição contra Lula e venceu. Aí surgiu a moeda real, que simplesmente era a URV com o nome de real. E essa moeda surgiu tão forte
que 84 centavos de real comprava $1. Nesse período, eu também acompanhei empresários do turismo, gente que eu pude trabalhar, eu tive o prazer de trabalhar com alguns, outros de participar e de testemunhar a sua capacidade empresarial. Eu falo de Folegatti, da Pan Express, Carlos Guimarães, da Soletur, Aldo Leone, da Agastur, Marco Bagulin, da Agência Costa, Guilherme Paulos, da CBC. Esses homens, eles começaram a apostar no voo charter. O que é charter? A agência vai e aluga um avião. Claro que o dinheiro do aluguel, se dividirmos por poltronas, a passagem custa muito barato. Aí a gente pode vender um pacote com hotel, restaurante, passeios, guia e passagem aérea, mas um preço bem acessível. Mas é conta e risco do empresário, que se não lotar o avião, ele decola. Esses caras bancaram, esses caras tinham aviões que decolavam com as poltronas vazias, mas a ideia do charter pegou. Com a estabilidade da moeda e com o charter, os preços das passagens aéreas despencaram. O brasileiro começou a voar. Aí, FHC ganhou a primeira eleição de Lula e ganhou a segunda. O candidato natural a enfrentar Lula quando a FHC saísse seria Mário Covas. Mário Covas faleceu. Lula não tinha mais adversário. Alckmin, que foi colocado, ainda não tinha know-how para enfrentar o Lula. Aí Lula venceu a eleição. O operário chegou ao poder. Bom, se alguém quiser passear pelo ABC, faça o seguinte, pega um trólebus. Trólebus é o ônibus que anda no corredor. Vá de Diadema até Ferrazópolis. Irá passar no centro de São Bernardo. Desça ali no centro e suba à esquerda. Suba porque é um morro. Ali é um bairro elegante, classe média alta. O verdadeiro metalúrgico, se tivesse sorte, ao aposentar, podia trabalhar de porteiro num daqueles prédios. Pois bem, Lula sempre morou ali. Então, com certeza, não era salário de metalúrgico que dava condições a esse líder sindical, a esse político de carreira, de viver num local daqueles. Aí o Lula entra e fala para o país que ele estabilizou a economia. Presidentes anteriores pegaram a inflação a mais de 300% ao ano, entregaram para Lula a 12%. Casa arrumada. Na verdade, naquele período, a única vez que o dólar subiu muito foi quando o Lula assumiu a presidência, porque o mercado imaginava que ele poderia ser aquele socialista que sempre vendeu imagem. E quando foram perceber, ele, na verdade, era um neoliberal que negociou com todo mundo. Também a questão de ser socialista, não ser, ele chegou dizendo que era um homem rude, sem estudo. Mentira! Quem conhece Lula sabe. Ele sempre foi um autodidata, ele sempre estudou muito. E a matéria preferida era o comunismo, o sovietismo. Ele estudou sobre Trotsky, sobre Lenin, sobre Stalin, sobre Marx. Ele sabia exatamente como montar um soviete supremo, um governo poderoso, centralizado, com muito dinheiro, e o povo empobrecido, nivelado por baixo e dependente de bolsas, dependente de tudo, para que pudesse sobreviver. Lula sabia exatamente o que fazer para se perpetuar no poder. E aí ele entra dizendo que o povo brasileiro começou a voar graças a ele. Quer dizer, o que os empresários fizeram não teve valor nenhum. Que a estabilidade econômica era graças a ele. Quer dizer, o que o Plano Real conquistou não tinha validade nenhuma. E o pior, os governos anteriores fizeram um empréstimo com o FMI.
parcelado, vinha pagando pontualmente. Faltavam 2, 3 prestações. Esse homem chega, paga essas prestações, vai a público e afirma que pagou a dívida externa do Brasil. E as pessoas acreditaram. Então, eu não vou acusar. Eu peço apenas que se prendam a 2 palavras: distorção e biografia. Vejam se essa ascensão meteórica, sem nunca sofrer perseguição, tem a ver com sorte ou coxinha. E vejam também se, mediante o que eu falei, que eu vi, as verdades do PT não passam de grandes distorções, grandes mentiras. Eu posso afirmar: Lula mentiu. Afirmo e assino embaixo. Romário Oliveira, www.sofadepobre.blogspot.com